Saúde aos varões com a paz do Senhor. Amém. Todas essas participações que nós temos visto aqui, ouvido, percebido, sentido, tem nos levado a concluir de fato que nós estamos num grande seminário. Estamos aprendendo muitas coisas importantes, e essas coisas que nós vamos aprendendo, certamente, se não vão ser de uso, se não serão de uso imediato, num futuro próximo ou distante, elas poderão ser de grande utilidade para nós. Porque eu fui ouvindo aqui os testemunhos dos pastores, a palavra dos pastores, e fui percebendo a propriedade de nós analisarmos um texto aqui, foi até pedido do pastor Genésio Diniz, mas que tem uma aplicação muito prática no tempo em que nós estamos vivendo. Nós estamos vivendo no meio de uma sociedade de consumo, onde há no mercado a exposição de almas para venda. Almas preciosas são negociadas num preço muito barato, virou mercadoria exposta nas prateleiras. Comercializam as almas dos homens. Diz lá no livro de Apocalipse que isso seria um fato nos últimos dias. E dentre as almas comercializadas estão outras que são de grande valor para Deus, que são essas ovelhas que também estão neste mercado, expostas a um preço muito barato. Para trabalharem com esta mercadoria, estão produzindo pessoas com habilidades, com um adestramento especial, assalariadas, e essas pessoas estão também envolvidas nesse trabalho com muito afinco, dia e noite, porque o negócio é bom. Eles descobriram que o negócio é bom. E, infelizmente, muitos dos que estão assalariados trabalhando neste grande mercado, alguns deles até são homens de Deus, mas estão condicionados a fazer só aquilo que o patrão deixa fazer. Pastor, eu estou sentindo que o futebol não é coisa boa. Não, meu filho, o Senhor seja contigo, vá em paz. Não tem problema nenhum não, tudo bem. Tudo bem, está tudo em paz. Isso então nos leva a fazer um retorno no tempo para uma época de transição em Israel, que foi o período dos juízes, onde, por providência divina, foram registrados 2 capítulos muito intrigantes, que falam acerca de um homem que, de repente, todo o texto do livro dos Juízes não tem menção a ele, de repente ele salta à luz assim, com aquela fórmula tradicional da Bíblia hebraica, e havia um homem, pronto, e começa então uma narrativa em torno deste homem, que passa a ocupar o centro das atenções. Bem, qual é o seu caráter? Qual é a sua função? O que ele pretende fazer? Quando se abre assim uma narrativa e havia um homem, a expectativa nossa como leitores é: o que esse homem fazia? O que esse homem pensava? Quais eram seus valores? Qual é a contribuição que ele dá, uma vez que ele ocupa um espaço na Bíblia, para a minha história, para a sua história? E então, no livro de Juízes, no capítulo 17, fala a respeito de um homem chamado Mica. E esse Mica morava na região montanhosa de Efraim, e ele disse um certo dia para a mãe dele, vocês podem acompanhar só com a mente, porque aí fica mais fácil para vocês, senão vão perder o pensamento. Esse homem havia roubado e escondido da sua mãe 1.100 ciclos de prata. Ele havia tirado esse dinheiro, guardou, subtraiu, deixou guardado, e a mãe
de Micas estava daquele jeito, né? Impropérios para todo lado, e maldições à esquerda, à direita, e maldito foi aquele que fez isso, e maldito. E então ele chamou a mãe e disse para ela o seguinte: mãe, os 1.100 ciclos de prata que tomei, que te foram tirados, por cuja causa deitavas maldições, e de que também me falaste, eis que esse dinheiro está comigo, eu o tomei. Então, surpreendentemente, quando a mãe soube que não era um dos criados que havia tirado esse dinheiro, que tampouco nem um estrangeiro visitante que passou por lá e subtraiu o dinheiro, mas que foi o filho, ela surpreendentemente irrompe com uma das fórmulas que até hoje têm sido utilizadas no judaísmo para bendizer. E ela então diz para o seu filho uma frase interessante: bendito do Senhor seja meu filho. Uma mulher religiosa, uma mulher que, embora só por esses versículos já dá para compreender que era uma fonte que jorrava água amarga e água doce. Uma hora ela estava deitando maldições para a esquerda, à direita, à frente, atrás, para cima e para baixo, né? E de repente, quando acontece que ela descobre a situação, então muda o quadro e ela passa a bendizer: bendito seja do Senhor o meu filho, né? Uma religiosidade essa mulher tinha. Tem muita gente religiosa hoje. Tem muita gente religiosa. Ela envolveu aqui o nome de Deus. Bendito seja, o nome mais sagrado. Bendito seja o Senhor. Baruch atah Beni. Bendito sejas tu, meu filho. Ladonai, do Senhor. É uma fórmula sagrada que os judeus até hoje utilizam para abençoar os filhos, abençoar a nora, o neto, o tio, a tia, né? E até o próprio Deus. Mas nessa religiosidade toda, coexiste algo que não está em conformidade com a vontade de Deus. E então ela diz para o filho o seguinte: assim restituiu os 1.100 ciclos de prata a sua mãe, que disse: de minha mão dedico este dinheiro ao Senhor para meu filho. E prossegue a frase: para fazer uma imagem de escultura e uma de fundição, de sorte que agora eu te devolvo. Não, meu filho, pode ficar com esse dinheiro para ti, faça uma imagem de escultura, faça outra imagem para a tua casa. E aqui de imediato descobrimos a coexistência de coisas boas com coisas ruins, coisas que agradam a Deus com coisas que desagradam a Deus, e bendito seja o meu filho do Senhor. É uma religiosidade onde o mal coexiste com o bem. E o período dos juízes é exatamente um período em que havia a ausência ainda de reis que pudessem estar à frente do povo, governando, liderando. Então é um período de transição, é um período em que sempre nós ouvimos, nós lemos ali uma frase: nesse tempo não havia rei e cada um fazia aquilo que lhe parecia reto, aquilo que lhe parecia bom. Era um tempo em que o povo estava entregue a si mesmo, e o povo entregue a si mesmo sempre vai estar com esse tipo de religiosidade onde coexiste o bem e juntamente o mal. Coexistem o bem e o mal, o certo e o errado, e bendito seja o nome do Senhor, aleluia, glória a Deus. É essa religiosidade que a gente percebe num tempo muito remoto, mas que reflete o tipo de religiosidade que nós estamos vendo dos nossos dias. É a pílula anticoncepcional e o aleluia no templo. É o filho sendo entregue a sua formação aos comediantes da TV. E no domingo, sou uma florzinha de Jesus, lá no santuário. Né? É a coexistência do bem e do mal, e tudo coberto pela fórmula: bendito seja o Senhor. Bom é o Senhor, louvado seja o nome de Deus.
E esse tipo de religiosidade foi exatamente o que marcou o período do juízo. E salta à vista então esse Mica, que até esse momento, o primeiro ato dele foi um ato de furto. Ele furtou a própria mãe, porque ele via no dinheiro algo muito especial. A partir daí, feita a imagem de fundição, contratou ourives, fez a imagem de fundição, fez outros ídolos do lar e colocou lá dentro da sua casa. E que faltava? Bem, o Senhor vai se agradar disso. Eu vou consagrar um sacerdote para que ministre este culto ao Senhor através dos ídolos. Que bonito, né? Que bom, na visão de Mica. E ele então diz aqui o texto: assim este homem, Mica, veio a ter uma casa de deuses. E diz o texto: e fez uma estola sacerdotal e ídolos do lar, e consagrou a um dos seus filhos para que lhe fosse por sacerdote. Naqueles dias não havia rei em Israel, cada qual fazia o que achava mais reto. E então Mica estabeleceu ali o seu culto, fez um ídolo do lar. Meu filho, aí está a estola sacerdotal, colocou sobre ele, colocou o éfode e colocou a mitra na sua cabeça. Agora você vai passar a ser o sacerdote deste culto e que o Senhor abençoe a sua vida. E Mica então consagrou lá aquele filho para ser sacerdote do culto ao Senhor através do ídolo. A coexistência do bem e do mal, do certo e do errado. Irmãos, nós vemos que esse quadro é um quadro que revela uma atualidade enorme, porque hoje nós também temos visto a situação do povo evangélico, que está sendo exatamente isso, a coexistência do bem e do mal, do certo e do errado. E bendito seja o nome do Senhor, aleluia, língua estranha e glória a Deus. Tudo bem, ninguém para pensar, repensar, medir, calcular e saber será que isso de fato está de acordo com a vontade de Deus? Ora, eles estavam informados no decálogo. Deus abre o decálogo dizendo: não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagem de escultura, a semelhança do que há nos céus, na terra ou debaixo da terra. Era claro, mas se ouvida, se esquece daquilo que provoca uma certa aversão. Eu não gosto disso, meu sistema teológico expurga isto. Eu vou colocar um ídolo no lugar desse mandamento? É o que eu gosto, é o que eu penso, é o que eu acho que é certo. Então, na teologia do Mica, tinha lugar para ídolo e tinha lugar para o Senhor. Não é o que a gente vê hoje, nos dias em que estamos atravessando, mas o Mica é um produtor nato de sacerdotes para o seu culto. E diz o texto na sequência que um certo levita, moço da tribo de Levi, sabem vocês, a função dos levitas em Israel era promover o culto ao Senhor, promover o culto sagrado. E esse moço então estava na sua casa, ele era de Dan, estava ali. De repente, diz aqui o texto sagrado, que esse moço da tribo de Judá estava se demorando ali, partiu da cidade de Belém de Judá para ficar onde melhor lhe parecesse. Estou aqui fazendo esse culto aqui, estou aqui como sacerdote do Senhor, mas o negócio aqui está tão ruim, o dinheiro aqui está fraco, o movimento aqui não está bom, e então eu vou para um lugar onde me parece melhor. Disseram aí que o Mica enriqueceu, ganhou uma herança da mãe. Eu vou andar lá nas redondezas lá da casa dele, quem sabe, né? Quem sabe? Estão dizendo lá que o Mica está cheio do dinheiro e eu sou sacerdote do Senhor, mas, apesar dele ter um ídolo lá, mas isso aí não, Deus só quer o coração, né? Eu sirvo ao Senhor no meu coração e faço o serviço do Mica, do seu culto idolátrico, e está tudo bem, tudo tranquilo.
Está tudo em paz, o negócio é que eu estou procurando uma melhor comodidade. A religiosidade tem que render um pouco mais, está rendendo muito pouco. Tem muita gente com essa mentalidade. É o mercado evangélico. Onde o pastor vai ficar? Onde render mais. Essa igreja aqui pode te oferecer 10 salários mínimos. Olha, irmão, mas Deus me revelou para eu ir para outra igreja, porque está oferecendo 25. É o espírito desse levita aqui, ó. É uma atualidade. Às vezes a gente lê a Bíblia, parece que é uma atualidade, né? A gente está vivendo história contemporânea. Eu leio a Bíblia às vezes e percebo que nós estamos envolvidos com história contemporânea. Mas por que nós estamos trazendo isso aqui? Porque isso aqui, irmãos, o livro de Deus é a revelação do homem por uma ótica que, se o homem tivesse opção, ele não permitiria que fosse revelado. Deus descobre o homem e o Senhor tem dito para nós que o homem não conhece as suas próprias fraquezas. Então esse livro revela o homem pelo outro lado. E aí então esse levita foi peregrinar e acabou chegando até a casa de Mica. Subiu a região montanhosa, foi para o monte, lá no monte onde estava a casa de Mica, na montanha de Efraim. De repente bate a porta, Mica entra. Aí ele calcula e pergunta: de onde vens? Pergunta o moço. E o moço lhe respondeu: eu sou levita, de Belém, de Judá, e vou ficar onde melhor me parecer. Onde estiver oferecendo mais. Então Mica lhe disse: fica comigo, e sê-me por pai e sacerdote. Olha, e cada ano te darei 10 ciclos de prata, o vestuário e o sustento. Oh, benção, que vida boa. Esse Mica é uma benção, hein? Oh, cheguei no lugar certo. Cheguei no lugar certo. Puxa vida, estava lá, a religiosidade lá não estava rendendo nada. Eu aqui já tenho 10 ciclos de prata por ano. Garantia de sustento. Vestes para o ano inteiro. Que maravilha. O que mais eu posso querer? Está bom demais? É melhor, né, trabalhar nesse campo aqui. Esse campo aqui é fértil, esse campo é produtivo. Esse campo me dá retorno. E essa é a mentalidade que está nos nossos dias. Tem muita gente lidando com as coisas de Deus assim. E o levita, que pertencia ali àquela tribo privilegiada em Israel, consagrado ao serviço do Senhor, sobre quem havia sido derramado o óleo, feito todo aquele ritual sagrado de consagração. Quando entra na casa do Mica, diz aqui o texto que ele consentiu em ficar com ele. Tá bom, a proposta é boa, eu aceito a tua proposta, Mica. E aí então diz aqui, o levita entrou e consentiu em ficar com aquele homem, e o moço lhe foi como um de seus filhos. Consagrou Mica ao moço levita. Mica consagra, né? Que lhe passou a ser sacerdote e ficou em casa de Mica. Foi reconsagrado, né? Para servir ao ídolo, para servir ali. E bendito seja o nome do Senhor, aleluia. Mais dinheiro no bolso, melhor sustento, roupas novas, terno. E que bênção, que maravilha. Essa é a mentalidade que passa na cabeça do levita. Vou para um lugar onde me ofereçam mais. Campo de trabalho aqui dá muito difícil. Tem umas ovelhinhas preciosas aqui, mas é melhor ficar num lugar onde renda mais, onde tem uma entrada melhor. E ele acaba encontrando o Mica pelo caminho. Vai parar no lugar certo. Porque quem é de Deus e tem esse tipo de pensamento na obra de Deus, saiba que vai encontrar um Mica pelo caminho. O Mica é a representação de Satanás na pessoa de muitas lideranças que hoje estão aí produzindo muitos para fazerem o seu serviço. Hoje nós temos visto muitos pastores que estão sendo consagrados por Mica, e às vezes homem de Deus.
Mas o Mica diz, olha, agora você vai servir ao meu ídolo. Eu te fiz a proposta para você me ser por pai e por sacerdote. Não foi isso a proposta? Mas depois que ele está assalariado, agora você vai se tornar como um dos meus filhos. Já consagrei meu filho, você é igual a um deles aí. Só vai fazer o que eu quero, só vai fazer o que eu mando. Aqui você não prega isso. No decálogo você nem toca, porque senão o povo vai despertar e vai ver que está escrito lá que não é para adorar ídolos, e eu quero meu ídolo aqui, e você agora está sob o meu controle, e eu agora te produzir. Eu vou te produzir. Pode deixar, no ano que vem eu aumento o teu salário, mas você só vai fazer o que eu quero e o que eu mandar. Nada mais, nada menos. E o que era para ser por pai e sacerdote, passou a ser como um dos seus filhos. Quem manda na casa agora é o Mica, é o pai. Tem muita gente aceitando esse jogo sujo hoje. Tem muitos jovens aí que foram arregimentados por muitos Micas que estão por aí, produzindo pastores para fazer um comércio nefando, para comercializar a fé. E aqui você só faz o que eu mando. Eu te dou casa, te dou carro, te dou passagem para o exterior. Se você não gostar de trabalhar aqui, eu tenho vários lugares aí. Pode escolher a nação. Sabe línguas? Então, escolhe o país aí, que nós já temos frente de trabalho em vários lugares do mundo. Compramos 50 teatros em Buenos Aires. Compramos mais lojas e galpões nos Estados Unidos. Só que entra para ser por pai e sacerdote. E agora você como um dos meus filhos. Mica é uma figura muito presente na nossa sociedade evangélica atual. Quantos que estão aí presos e amarrados pelas convenções evangélicas, mas quando o Espírito Santo, que está dentro dele, diz isso está errado, o Mica diz está certo, e contra isso você não pode falar. Mas está escrito na Bíblia, você está aqui sob o meu controle. Se não gostou daqui, procura um outro lugar. Porque aqui eu mando. Você aqui é meu empregado. Mas a Bíblia diz, a Bíblia para nós não vale. O que vale é o que eu quero. Nosso trabalho aqui é assim, assim, assim. Você tem que ser treinado para tirar dinheiro do povo, para ganhar dinheiro. Mas as ovelhas estão andando desse jeito. Rapaz, perde esse sentimento. Joga esse sentimento fora. Você não está ganhando bem. Mas eu queria ter um filho. Não pode. Você aqui tem que fazer vasectomia. Você não pode. Você tem que adotar depois, se quiser. Não, mas é a regra aqui? É a regra. Você veio para ser por pai sacerdote, mas agora você vai ser como um dos meus filhos. Olha quanto eles são. E vê como eles estão alegres aí. Ó. E se você trabalhar direitinho, você vai aumentar, vai produzir mais e você vai ganhar mais. Daqui a pouco você é um bispo, quem sabe? Vai ficar, né? E o Mica é uma figura muito presente. Só que você não pode falar a verdade. Só que você não pode falar a verdade. É o que a convenção estabelece e a Bíblia fica de lado. Mas eu li na Bíblia que tem que se batizar em rio. Esquece disso, foi para o passado. Está tudo muito bom aqui, muito cômodo aqui. A gente já construiu uma grande piscina aqui, você vai querer quebrar isso? Tira isso da cabeça. Você tem que falar o que o Mica quer. Aí o Espírito Santo te mostra a situação, mas aqui as vestes estão tão indecentes, não tem controle, entra um de calça comprida, outro de mini saia, esquece disso. Faz só as campanhas que nós estamos aqui elaborando e no final vamos ver que o tesoureiro vai passar aí. Você está sendo medido pelo que entra, pelo que nós temos de retorno. E disso vai depender do teu salário. Você não quer comodidade? O Mica está te dando comodidade, mas você não pode ter compromisso com a verdade. Nós estamos falando isso para pastores em potencial, como dissemos ontem, né? Muitos de vocês aqui podem ser selecionados por Deus, mas se forem separados por Deus, vocês vão ter o que de mais precioso pode haver na vida
de um pastor, de um evangelista. Ah, mas aquele campo não tem campo difícil, não tem campo que não seja promissor. Porque se Deus te mandar para o deserto, Ele vai enviar ovelhas para você cuidar. Você não é pastor de Mica. Você não é evangelista de Mica. E você não é servo de Mica. Você é servo do Eterno, de fato e de verdade. Pode falar a verdade. Pode ter um compromisso com a verdade. Abrir a Bíblia onde for, e ali você pode pregar. Eu louvo a Deus, irmãos, por esta grande obra que Deus levantou. Porque senão nós também estaríamos condicionados. E quantos aqui estiveram condicionados? O pastor Ezequias contou a experiência dele, quando ele teve que ficar condicionado. Pastor, eu acho que isso está errado. Não, meu filho, vai nessa campanha. Porque os pastores de Mica se transformam nisso aqui, ó. Os danitas, logo em seguida, resolveram fazer uma incursão vândala. Mexer com quem está quieto, e seguiram nesse propósito até que chegaram também na casa de Mica. O objetivo deles era escolher uma cidade, expulsar dali daquela cidade as pessoas que ali moravam, quietas e sossegadas, e entrar naquela cidade, porque eles que não tinham herança, bem, nós vamos escolher uma herança para nós. Como? Matando, assassinando, massacrando, roubando, despojando. E então eles chegaram lá na casa de Mica e acabaram dando de cara com o sacerdote. Olha, rapaz, você está por aqui? É, estou por aqui. Olha, nós estamos com esse propósito assim, de fazer isso, de fazer aquilo. Consulta a Deus para que saibamos se prosperará o caminho que levamos. Nós somos vândalos, queremos andar errados, fazer o que é mal, matar, roubar, saquear casas, tirar pertences que foram construídos ao longo de muitos anos. Consulta a Deus, pastor de Mica, para ver o que nós vamos fazer, se o caminho que nós levamos é um caminho bom, é um caminho da prosperidade. Aí o sacerdote de Mica tem que fazer o quê? Abençoar o erro, abençoar o engano. Disse-lhes o sacerdote: ide em paz. O caminho que levais está sob as vistas do Senhor. Você já pensou, gente? Você já pensou? Que tipo de pastor, de sacerdote é esse? Nós vamos matar, vamos entrar na cidade. Já olhamos ali uma cidade chamada Laís, ela está uma cidade boa. Consulta a Deus para ver se o nosso caminho é bom. Se a vereda que nós estamos levando está correta. Vai, homossexual, na tua marcha, que o Senhor é contigo. E marca o dia do teu casamento que eu faço. Mica me produziu para abençoar. Não importa o que, não importa quem, eu tenho que abençoar. Pastor, a minha mulher está ficando meio enjoada, meio barriguda, meio velha aí. Agora eu estou me afeiçoando por uma mulherzinha ali, mais bonitinha, que entrou na igreja há poucos dias, é membro da igreja agora, ela é simpática. Meu irmão, divorcie da sua mulher que eu faço seu casamento com ela. É isso que fala o pastor de Mica. A Bíblia diz: tenho contra ti que deixaste a mulher da tua mocidade. Mas o pastor de Mica, cruelmente, só pensando no retorno que o Mica dá, larga a tua mulher e casa com a outra, eu faço o casamento. Esse é o perfil da sociedade evangélica e da liderança evangélica contemporânea. De repente, se ouvissem esse discurso, talvez me apedrejassem. Mas o bom foi que num conselho de pastores, Deus usou um pastor para dar uma mensagem como esta. E esse pastor chegou numa igreja e o pastor presidente da igreja falou: olha, pastor, por favor, vá devagar,
Porque aqui o meu pastor presidente, vice-presidente, está no 3º casamento. E ele então respondeu, como citando uma fórmula velha: vive o Senhor e vive a tua alma, que eu só falarei o que o Senhor me mandar falar. Aleluia. Olha, a mensagem foi quente, o sermão foi quente. Pastor, vai devagar, porque hoje está aqui o governador, a esposa do governador, e o homem de Deus não era pastor de Mica, era pastor ungido do Senhor. E pregou contra o divórcio, pregou tudo que tinha, todo o conselho de Deus. E foi para casa: Jesus, o que eu fiz? Ai, meu Deus. O que eu fiz? Quando ele chega em casa, a esposa do governador liga para ele: pastor, a mensagem tocou muito no meu coração. Ora por mim, pastor, ora por mim. E ele recebeu aquilo como uma confirmação de Deus, que a mensagem que ele pregou veio do Senhor. Que consciência boa é você poder abrir a Bíblia e falar a verdade. Mas se você for assalariado por Mica, você não poderá falar a verdade. Que drama de consciência vivem aqueles que não podem falar a verdade. E, infelizmente, são homens de Deus. O Espírito Santo fala uma coisa, mas o Mica diz para ele falar outra. Mas se você for chamado, você não vai ser chamado e nem consagrado por Mica. Você vai poder falar a verdade. A Bíblia diz que as mulheres devem se cobrir com véu. Você não vai precisar falsear, maquiar ou torcer a verdade. É isso que a Bíblia diz. E elas vão se cobrir com véu. A Bíblia ensina que os filhos são herança do Senhor. Você vai poder abrir o Salmo 127, Salmo 128 e vai poder pregar a verdade. E você vai ter o prazer de apresentar muitas crianças. E com o tempo, você vai poder batizar muitos daqueles que você apresentou. E fazer o casamento de muitos daqueles que você apresentou, que não foram mortos pelo espírito de Herodes, mas que puderam vir ao mundo porque Deus encontrou lugar para você pregar a verdade. Nessa incursão, os danitas então fizeram arraso, abençoados daquele jeito foram, né? E arrebentaram com tudo, acabaram com a cidade, saquearam a cidade. Só que eles pensaram: esse sacerdote aí nos abençoou, hein? Puxa, ele está na casa de Mica, que privilégio desse Mica. Acho que eu vou tirar esse Mica, eu vou tirar esse sacerdote de lá. Vamos lá. Então os 5 espias que haviam ido, já conheciam o moço, né? O chefão chegaram na casa de Mica, 600 homens, cercaram. Nós temos que tirar esse sacerdote daí. Só que é uma condição dura e triste que impuseram a ele, coitado. Coitado não, ele foi atrás de comodidades. Estava recebendo o preço da sua ambição. Ele estava recebendo o preço. E aí partiram dali os homens, e entrando eles, pôs na casa de Mica, e tomando a imagem de escultura, essa imagem aí está abençoando a Mica, vai agora abençoar a gente da nossa tribo. E a estola sacerdotal, os ídolos do lar, Mica roubou, Mica é roubado. Mica saqueou, Mica é saqueado. É a lei da colheita segundo a semeadura. E disse-lhes o sacerdote: que estás fazendo? E eles lhe disseram: cala-te, põe a mão na boca e vem conosco. Pastor que não tem autoridade, né? Cala-te,
põe a mão na boca e vem conosco. É a condição. É a condição. O Mica havia imposto, agora esse Mica se multiplicou. Era um só, agora são muitos. E a condição é a mesma: cala-te, você aqui não pode falar a verdade. Põe a mão à boca e vem conosco. Aí o que acontece? Diz o texto sagrado: ser-te-á melhor seres sacerdotes da casa de um só homem do que seres sacerdote de uma tribo e de uma família em Israel? Que pergunta, hein? Pai, você está aí na casa de um homem só. Agora nós somos uma tribo inteira e você vai ser sacerdote sobre nós. Você vai deixar esse rebanho aí de 50 ovelhas? Agora são 5.000. O que você acha? Andando aí de carro velho, aqui tem lá um BMW na garagem lá para você. Essa roça aí lá na Zona Sul, Vieira Solto, pode escolher a melhor rua, que a gente paga o apartamento. E diz o texto, como reage o pastor do Mica, consagrado por Mica, como ele reage? Então se alegrou o coração do sacerdote. Pastor Genésio. Se alegrou, o coração quase saiu pela boca. Puxa, se aqui 10 ciclos por ano estava bom demais. Agora uma tribo inteira eu vou ganhar 50 por mês. Que maravilha, se alegrou o coração do sacerdote. Você já pensou que sentimento, gente, que passa a habitar na vida de um homem de Deus? Consagrado por Mica? Assim são os pastores de Mica. A melhor oferta é a que ganha. Pastor, o senhor está tanto tempo aqui conosco, mas a igreja não pode dar mais de 10 salários mínimos para o senhor. Assim que acontece aí. Irmão, mas essa noite eu orei e recebi uma revelação que eu tenho que ir lá para a cidade tal. Tem um rebanho me esperando lá e o Senhor me convocou para ir para lá. O Senhor Mica. O negócio lá é melhor. Aí as ovelhinhas ficam ali, coitadas, porque são apacentadas por pastores de Mica, e o que rola o negócio aqui é o dinheiro, já viu? O negócio aqui é o dinheiro. Gente, por que eu estou falando isso para vocês hoje? É muito próprio isso, porque vocês estão nesse métier, vocês estão envolvidos, a qualquer momento Deus te chama para alguma coisa, e muitos do nosso meio já pensaram como o sacerdote do Mica. Nosso rebanho aqui tem que ficar enviando oferta para a ordem dos pastores. Poxa, a gente dá um aperto tremendo aqui, manda 50% do que entra para a ordem dos pastores. 20% do que entra para a ordem dos pastores, num aperto desse. É melhor nós nos emanciparmos. Né? Já ouvi isso na obra? O Mica faz propostas terríveis, às vezes sutis. O Mica faz essas propostas e o coração do sacerdote se alegrou, tomou a estola sacerdotal, os ídolos do lar, a imagem de escultura e entrou no meio do povo. Obrigado, gente, obrigado. Agora eu sou sacerdote de vocês, tá? Agora cada um tem o seu ídolo aí no seu lar, era só no lar do Mica. Agora pode cada um botar o seu ídolo aí no lar, vamos produzir aí imagens para todo mundo. E olha só, a religiosidade que um levita vai tentar legitimar. Vai tentar legitimar o ilegitimável. Tem que abençoar o ídolo. Tem que dizer para o idólatra: bendito sejas tu do Senhor. O Senhor aceitou a tua oferta. E nós estamos vivendo hoje nesta sociedade evangélica. Pastor, estou querendo usar uma saia mais comprida, mas estou achando que essa saia aqui está meio curta. E eu sei, o Espírito, não se parece que é o Espírito Santo que está falando dentro do meu coração para eu usar uma roupinha mais comprida. Olha, minha mulher, será que você está com mais discernimento que a minha mulher? Ela usa até calça comprida, o Espírito Santo nunca falou com ela. Tira isso da cabeça, menina.
Vai em paz, vive a tua vida. Isso aí foi coisa do passado. Gente, está acontecendo isso. Está acontecendo isso. Jesus só quer o coração, minha filha. Guarda bem essa mensagem. É o rótulo do Mica. E vamos tirar a lã. Vamos tirar a lã. E aí a gente fazendo uma análise disso tudo, é o cala a tua boca. Você não pode falar a verdade. Você está condicionado ao Mica, àquilo que ele diz que é certo, que ele tem o seu padrão, a sua convenção. Você tem que obedecer à risca. Se você sair um pouquinho dali, vem a comissão para poder te tirar fora, porque você está com mania de restauração. Ou então, quem sabe, de repente, igual lá naquela época do Jeroboão, né? Surge naquele ambiente ali, começa a falar contra a idolatria na casa do rei, e no palácio real, no templo da idolatria. E eles então, né, apareceu lá um Amazias, e diz, vai profetizar lá em Judá, pula o muro aí, ó, vai lá para Judá. E lá você come o pão e você profetiza lá. Porque aqui você comendo o pão da casa do rei, está fazendo complô contra o rei. E aí? Vai para restauração, irmã? Você está com essa ideia aí? Não precisamos da senhora aqui não. Não precisamos de você aqui não, meu irmão. Vai para restauração. Vai para lá. É lá que tem esse negócio de sair no meio da canela. É lá. Aqui não. Aqui o negócio é como a gente quer. Nossa convenção aqui estabeleceu isso. Se você quiser ir, você vai. Mas aqui não adianta, que a gente não abre mão. É o Mica que manda. Né? E ele então, olha, eu não era profeta, nem filho de profeta, mas o Senhor me tirou de após o gado e me disse, vai e profetiza ao meu povo Israel. Torna-o antipático quando não é assalariado do Mica. Seu discurso passa a ser um discurso que não é muito aceitável ou nada aceitável. Mas você pode dizer, assim diz o Senhor. O importante de tudo é você poder dizer, assim diz o Senhor. É isso que é importante. Você ter essa liberdade de dizer, assim diz o Senhor. E Deus então entra contigo, abençoa, prospera, porque a bênção do Senhor é que enriquece e não acrescenta dores. Ninguém vai poder chegar, não, cala que aqui quem manda somos nós, o pastor não pode pregar isso aqui não, senão a gente tira e bota outro pastor. Na obra não tem isto. Muito pelo contrário, se deixar o que Deus quer de lado, aí que você corre perigo. Porque aí, o Senhor é a antítese de Mica. Ele gosta de homens que têm um compromisso sério com a sua palavra. E ele só chama homens que têm um compromisso com a sua palavra. Se você relaxar, se você deixar o rebanho à moda, vamos embora, aí você pode ser desqualificado. E pensando em desqualificação, esse texto faz uma conexão direta com o livro do profeta Zacarias. Esse livro do profeta Zacarias narra exatamente a situação em que os pastores de Mica se encontram e a sentença que certamente mais cedo ou mais tarde virá sobre eles. É uma sentença dura, é uma sentença trágica, mas por um lado reflete exatamente essa situação e o perfil psicológico e espiritual dos pastores de Mica. O Senhor, falando através do profeta Zacarias, ele descreve esse quadro que dá exatamente o perfil dos pastores de Mica. Assim diz o Senhor meu Deus: apacenta as ovelhas destinadas para a matança. Aqueles que as compram, matam-nas e não são punidos. Não parece que está uma impunidade aí? Não é verdade? Parece que está uma impunidade, faz, acontece, negociam, e parece que não tem nada, não tem consequência, não acontece nada. Está tudo bem, está tudo em paz, tudo tranquilo, eles estão bem e cada vez melhor. Estão na TV, compram rádio e vão embora e prosperam, parece que está tudo bem, né? E diz aqui, os que as vendem, negociam as ovelhas, dizem: louvado seja o Senhor, porque me tornei rico. Está na Bíblia isso. E os seus pastores não se compadecem delas. Ovelha
é negócio, é mercado. Eles as vendem e dizem: louvado seja o Senhor, porque me tornei rico. E os seus pastores não se compadecem das ovelhas. Mas diz o texto sagrado que esses são exatamente pastores insensatos. São pastores que não são pastores, porque não têm características, um perfil de homens que realmente foram chamados por Deus. Estão enganando e sendo enganados, e naquele grande dia vão ter que prestar conta desse negócio nefando. Porque o Senhor diz aqui que tem uma sentença lavrada. O Senhor me disse: toma ainda os petrechos de um pastor insensato, porque eis que suscitarei um pastor na terra, o qual não cuidará das que estão perecendo. Está acontecendo isso hoje? Não buscará a desgarrada, porque ele não sabe nem onde ela mora, não sabe nem se é, de vez em quando encontra assim, igual um irmão que chegou no gabinete de um pastor, e chegou: o pastor, o dia que ele conseguiu ser atendido no gabinete pastoral: pastor, o senhor me conhece? Não, irmão, eu sou membro da sua igreja. Sou membro da sua igreja, faz 3 anos. Há 2 anos eu estou na fila para poder conseguir uma vaga. Quando eu consegui me inscrever era para 1 ano depois. Faz 3 anos que eu sou membro da sua igreja. Ah, é, irmão? Bem, qual é o seu problema então? E vamos lá. A consulta pastoral, e aquele irmão pálido ali: meu pastor nem me conhece. São as ovelhas da matança que estão aí, ó. E esses que estão levantados, estão suscitados, não cuidam dela, das que estão perecendo, não buscam as desgarradas e nem tampouco curam as que foram feridas. Não apacentam as sãs, mas comerá a carne das gordas. O advogado, seu doutor, ele já foi na casa dele, claro. Já almoçou com ele, já jantou com ele, claro. Os influentes no meio da multidão, claro, esses aí já tiveram o privilégio da visita pastoral. É igual a irmã que estava comentando comigo, morava lá em Nova Iguaçu. Então, um dia ela foi sorteada que o pastor ia na casa dela. Poxa vida, aí agora, o que fazer? O pastor mora lá na Zona Sul. E como é que eu vou fazer? Aí preparou um banquete daquele, né? Aí o pastor foi lá, ela se informou, saber, eu gosto disso, aí fez aquele banquete, aquela coisa, né? E depois nunca mais. Um dia o filho dela passou mal de madrugada. Ai, uma dor terrível, insuportável, bateu lá na minha porta. Pastor, o senhor poderia levar meu filho no médico? Está com uma crise renal terrível. Eu, pronto, aguarde, daqui a pouco estou pronto, estarei saindo. Mudei roupa, tarde da noite, era 00:30 mais ou menos. E ele está lá no quintal, numa dor, aí coloquei no carro e fomos embora para o hospital. Fiquei lá até 3 horas da manhã, quando aliviou a dor. Falei: já pensou se você liga agora para casa do teu pastor pedindo para ele vir te socorrer e te levar no médico, hein? Ih, pastor, não toca nisso não, acho que eu ia ser até excluído da igreja. São os pastores que estão aí, gente. Enriqueci, bendito seja o Senhor. Mas o Senhor diz aqui, ó: mas comerá a carne das gordas e lhes arrancará até as unhas. Não sobram nem as unhas das ovelhas, coitadas. Come a carne, se vestem da lã e arrancam até as unhas das pobrezinhas. Mas o Senhor diz: ai do pastor inútil que abandona o rebanho. A espada lhe cairá sobre o braço e sobre o olho direito. Braço direito serve para quê? É o braço da força. Quem lidera precisa de força. Mas quem é inútil vai perder a força. Para que força? Para que graça? Se não tem condição de apacentar, se não está dentro do perfil do Senhor.
E o olho direito serve para quê? Para enxergar, para guiar. Quem está na frente precisa de ter visão, mas quem é inútil perde a visão. Na sentença de Deus, perde a força, perde a visão, e vocês têm visto aí muita gente com o braço direito secando, que tinha visão e de repente perde a visão, se enamora pela secretária, e ela se torna mais importante do que o ministério, ela se torna mais importante do que a família, ela se torna mais importante do que tudo que Deus fez na vida. Você já tem visto isso? Nos nossos dias, quantos são os casos, né? Porque é a sentença do Senhor sobre aquele que se torna inútil, que se torna assalariado do Mica, que quando está numa condição de pobreza, numa situação em que a graça de Deus é operante, a graça de Deus abunda sobre aquela vida, e ele se torna uma bênção, de fato. Mas se depois começar como muitos foram sendo produzidos, porque eu me lembro que um certo pastor escrevendo acerca da produção no meio evangélico, então tem aquela equipe que produz, joga o sujeito na mídia e fazem o nome dele na mídia, mas ele tem que ficar ali, encabrestado. Prestamos bem atenção a isso, porque nós estamos envolvidos numa obra maravilhosa. E esta obra vai produzir muitos e muitos instrumentos de Deus, e tem produzido. Ainda que pareçam propostas mais atraentes, não se iluda, porque o importante é uma vida orientada por Deus. É um ministério que comece na presença de Deus, que tenha meio na presença de Deus e que tenha fim na presença de Deus. Ministério no qual você possa dizer: combati o bom combate, terminei a carreira e guardei a fé. Agora a coroa da justiça me está preparada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. De repente não tem conforto, tem prisão no caminho, tem açoite nas costas, mas tem carcereiro salvo. Tem dores à margem do rio, mas tem Lídia formando igreja. Tem cadeias nos braços, mas tem epístolas escritas. Que seja esse o nosso espelho, que esse levita que figura aqui, que esse Mica que figura aqui, nos inspire em horror e aversão. Que a alegria que alegrou o coração desse sacerdote nunca seja comparada à alegria de ver uma ovelha na obediência da palavra de Deus. Que Deus possa abençoar a sua vida, o seu coração, e preparar você nesse grande seminário, para que você saia daqui adestrado para ser usado por Deus, imunizado contra as propostas de Mica, que na realidade é o verdadeiro Satanás personificado para enganar e atrapalhar a obra de Deus. Parecem que as suas propostas são boas, mas toda maçã do diabo tem bicho, tem veneno. Que Deus possa falar profundamente no seu coração, e que essas reflexões sirvam de alerta e de orientação para a sua, para a minha, para a nossa caminhada. Que o Senhor nos abençoe.